lá pegar. Boa tarde a todos. Nós agradecemos a presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria para nós podermos estar reunidos hoje para conversar sobre os procedimentos de coleta de amostras para a Rede Nacional de Biologia Molecular para a detecção de clamídia e gonococo utilizando o ensaio COBA 5800 CT-NG. Antes de darmos início ao nosso webinar, vamos passar aqui algumas orientações. Se durante o evento alguém estiver com dificuldade de ouvir o áudio, verifique as configurações de som, seu dispositivo, computador ou celular. No final da apresentação, haverá uma sessão de perguntas e respostas. Caso queira interagir, é só registrar a pergunta no chat. O evento ele está sendo gravado e posteriormente será disponibilizado para todos vocês. E o certificado ele será emitido e disponibilizado automaticamente na plataforma do webinar. Nós vamos passar aqui para uma rodada de apresentação. Meu nome é Isabela Nepomuceno, sou consultora técnica da Coordenação Geral de Infecções Sexualmente Transmissíveis, do Departamento de HIV/AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis, da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente e do Ministério da Saúde. Primeiro nós vamos passar para o pessoal da CEGIST se apresentar, logo em seguida para o pessoal do diagnóstico e posteriormente para o pessoal da Roche. Então, olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Pamela Gaspar, eu atuo como substituta da Coordenação Geral de Vigilância das Infecções Sexualmente Transmissíveis, que a Isabela mencionou, que é coordenada então pela doutora Angélica Miranda. Sejam todos bem-vindos e um bom evento para todos nós. Boa tarde, meu nome é Maíra, também faço parte da equipe aqui da CEGIST, sou médica de família e eu vou estar aqui com vocês hoje. Boa tarde, eu me chamo Luiz Fernando, sou médico infectologista e também faço parte da equipe. Boa tarde, meu nome é Amanda, eu sou bióloga, faço parte da equipe de diagnóstico e fico como ponto focal na parte das redes de laboratórios. Boa tarde, eu sou Fernanda, sou biomédica, atuo também aqui na área de diagnóstico do departamento, nas cargas virais, juntamente com a Amanda. Agora nós passamos a palavra para a apresentação da empresa Roche. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu sou o Igor, representante da área comercial da Roche Diagnóstico aqui do Brasil. Boa tarde a todos. Meu nome é Lívia, eu sou assessora científica de Biologia Molecular aqui na Roche Diagnóstica Brasil. Nós vamos compartilhar a tela com vocês. Como nós havíamos falado anteriormente, nós hoje estamos reunidos para conversar sobre os procedimentos de coleta de amostras para a Rede Nacional de Biologia Molecular para a detecção de clamídia e gonococo utilizando o ensaio COBA 5800 CT-NG. Só para contextualizar e falar da importância, as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, são responsáveis por altas taxas de morbidade e por elevados custos em saúde pública no mundo todo. Nos homens, as ISTs causadas por clamídia ou gonococo ocorrem predominantemente de maneira sintomática, causando a síndrome do corrimento uretral, enquanto que em mulheres essa infecção é prioritariamente assintomática. A detecção precoce e o tratamento oportuno da Chlamydia trachomatis e da Neisseria gonorreia são fundamentais, pois os casos não tratados de maneira adequada podem gerar danos graves e até irreversíveis à saúde do paciente, como a infertilidade, a doença inflamatória pélvica, implicando em consequências médicas, sociais, psicológicas e econômicas. Os testes de biologia molecular eles já estão previstos no SUS. Nós temos aqui a tabela SIGTAP, em que mostra que o procedimento ele já está registrado como procedimento com finalidade diagnóstica e consiste em testes que utilizam a técnica de biologia molecular para diagnóstico de infecções por Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorreia em amostras biológicas. Entre 2021 e 2022, ocorreu a implantação piloto dos testes de biologia molecular para a detecção da clamídia e gonococo no SUS.
Essa implantação ela ocorreu em parceria com as coordenações estaduais, com os laboratórios e serviços de assistência. Como vocês podem ver aí ao lado no mapa, 33 laboratórios participaram em todo o território nacional, onde todas as regiões puderam participar. E o público-alvo prioritário dos testes CT/NG foram gestantes com alta vulnerabilidade às ISTs, usuários de profilaxia pré-exposição, pessoas vivendo com HIV no momento do diagnóstico de HIV e pessoas atendidas em centros de referência em ST. Então, a criação da demanda, o consumo dos testes pela rede piloto e a avaliação da implantação pelos profissionais da assistência, laboratórios e gestores subsidiaram as justificativas para a manutenção desse serviço como rotina pelo Ministério da Saúde, com a implantação, então, de uma rede definitiva. Os testes de biologia molecular para detecção de clamídia e gonococo no SUS, eles servem tanto para o rastreamento das pessoas assintomáticas, quanto para o diagnóstico de pessoas sintomáticas. Nós sabemos do quanto a abordagem sindrômica ela tem o seu valor, mas nesses casos a gente recomenda que a abordagem sindrômica ela seja utilizada de forma simultânea ao teste. Por quê? Porque a confirmação diagnóstica ela é muito importante, assim como o tratamento das parcerias sexuais. Então, os grupos prioritários para a testagem são usuários de profilaxia pré-exposição, usuários de profilaxia pós-exposição, pessoas vivendo com HIV no momento do diagnóstico de HIV e pessoas atendidas nos sítios do projeto Sengono e ou sítios de referência em ST. Também gestantes com elevada vulnerabilidade às ISTs. Nós trouxemos aqui o link do PCDT, em que ele trata do rastreamento das pessoas assintomáticas, e no PCDT de 2022, que é esse mais recente, ele tem um quadro em que aborda quem deve ser rastreado, quando deve ser rastreado e com que frequência essas pessoas devem ser rastreadas. No PCDT também tem um quadro para tratamento das uretrites, com as condições clínicas e as opções de tratamento, assim como o tratamento do corrimento vaginal e das cervicites, da gonorreia, da clamídia também com tratamento indicado. Agora nós vamos passar para o pessoal do diagnóstico, que vai dar continuidade à nossa apresentação. No início do ano foi enviado um comunicado às redes laboratoriais e também às coordenações, informando do novo processo que foi conduzido para a contratação da prestação de serviços laboratoriais, tanto para a continuidade da oferta dos exames de carga viral, do HIV e hepatites, assim como a inclusão da oferta do exame de clamídia e gonococo nos laboratórios do SUS. Então, nesse comunicado também informava que a empresa ganhadora do certame foi a empresa Roche, por meio do contrato 386/2022. Sendo assim, esse webinar é para apresentar a plataforma, juntamente com o ensaio voltado e focado no CT/NG. Então, o sistema que vamos apresentar hoje seria o sistema Cobas 5800, e para ele, para atender os exames de detecção de CT/NG, temos o teste Cobas 5800 CT/NG, que é para a utilização específica dessa plataforma. Então, foi feito um webinar do teste Cobas 4800 CT/NG, que é para a utilização específica na outra plataforma, que é o 4800. Então, o foco de hoje é o Cobas 5800. Então, esse ensaio, ele utiliza a reação de PCR em tempo real para a detecção direta do DNA da clamídia e da Neisseria, em urina de homens e mulheres, amostras de esfregaços vaginais, amostras de esfregaços endoscervicais, amostras de esfregaços orofaríngeos, garganta, e amostras de esfregaços anuretais. E esse teste, conforme consta em bula, é utilizado para auxiliar o diagnóstico das doenças causadas por clamídia e gonococo em indivíduos sintomáticos e assintomáticos. Juntamente com os ensaios, vão ser fornecidos os coletores que são específicos para essa metodologia. Então, os coletores são divididos em dois conjuntos. O primeiro é voltado ali para a PCR, para a urina, para as amostras de urina, né?
Vocês vão receber o tubo coletor primário de urina, assim como o kit que vai conter a solução preservante, e é sobre esse kit que a empresa também vai estar mostrando e aprofundando mais com vocês a seguir. O outro kit é voltado para as amostras de coleta vaginal, endocervical, anorretais e orofaríngeas, que vai conter 2 suaves e a solução preservante, e a empresa também vai estar mostrando a seguir as especificidades e todo o protocolo para esse tipo de amostra. Bom, o sistema de informação para cadastro e liberação dos exames de detecção de CTNG continua sendo o sistema GAL, que é o sistema que já foi utilizado no piloto. Os laboratórios que participaram do piloto já têm bastante familiaridade com o sistema. O formulário de requisição permanece o mesmo que foi utilizado durante o piloto, então é o formulário padrão, biologia médica. Então, já é bem conhecido da rede, vocês, se precisarem, conseguem encontrar ele ali em formulários. Ali na página do Sistema GAL tem um QR Code que vocês podem estar apontando a câmera e tendo um acesso rápido. Se não conseguirem fazer esse acesso agora, vocês depois podem entrar ali no Sistema GAL, na aba de formulários. Bom, a gente trouxe 2 pontos importantes, que seria o material que foi desenvolvido, que foi compartilhado com os laboratórios que participaram do piloto, que nós estamos atualizando eles para a rede definitiva. Então, são 2 POPs, né, 2 procedimentos operacionais padrão. Um deles é sobre o cadastro das amostras no GAL e o outro sobre o cadastro dos resultados no GAL para o exame de clamídia e gonococo. O primeiro POP, que é o cadastro de amostras, nós trouxemos um ponto importante que vale compartilhar aqui e frisar com a rede, que é o cadastro correto do tipo de amostra que está sendo utilizado e está sendo encaminhado para o laboratório. Então, lá no Sistema GAL, quando vai fazer o cadastro dessa requisição, vocês têm várias possibilidades de tipos de amostra. Nós pedimos, então, apoio dos laboratórios e das coordenações e unidades coletoras para atenção aqui quando for escolher os tipos de amostra, para colocar o tipo de amostra que ele é preconizado pela bula do ensaio para onde essas amostras vão ser encaminhadas. Então, só mesmo para trazer essa observação aqui para vocês. Um outro ponto que também é importante, que é em relação ao POP de cadastro dos resultados. Nesse POP, nós destacamos esses 2 pontos, que seria, primeiro, o nome do exame para CTNG no GAL é o exame Pesquisa de Multipatógenos IST. Então, esse exame é específico, ele já foi utilizado durante o piloto pelos laboratórios. Então, quando for escolher ali o exame para cadastrar a amostra lá no GAL, lembrar de sempre selecionar o Pesquisa de Multipatógenos IST. Tem outras opções, mas não são as opções que vocês vão estar utilizando para o CTNG. Então, o segundo ponto para reforço é na hora que o laboratório for preencher ali o kit que foi utilizado para a execução desse exame. Então, vocês têm 3 opções que vão aparecer no GAL para os laboratórios em relação ao CTNG. Vocês têm o kit que foi utilizado durante o piloto, que é o Abbott Biotime CTNG, tem o Cobas 4800 e o Cobas 5800. E, especificamente para o webinar de hoje, vocês vão estar selecionando o Cobas 5800 CTNG, que vai ser correspondente à metodologia que o laboratório vai possuir. Então, não sendo esse, lembrar de sempre estar selecionando ali o kit correto no sistema. Bom, temos mais 2 informes importantes. Um deles é sobre a transição da rede. Então, essa transição está sendo por etapas nos 82 laboratórios que estão distribuídos em todo o território nacional. Alguns laboratórios já receberam a plataforma, o treinamento, já estão iniciando, outros laboratórios estão em fase inicial de transição e outros ainda vão entrar nessa fase aí de transição. Nós pedimos que os locais aguardem, a empresa já tem visitado para avaliar a infraestrutura de cada laboratório, nós já temos a listagem e estamos seguindo uma ordem de instalação e desinstalação.
Alguns locais, por exemplo, vão precisar primeiro retirar o equipamento da fornecedora anterior para instalar o equipamento da Roche, por uma questão de espaço. E aí, esses locais a gente pede que aguardem, porque temos um cronograma e tem que seguir cada laboratório na ordem que está agendado. Então, quando for o momento do seu laboratório, a gente está entrando em contato, as empresas também estão entrando em contato, mas sempre que tiver dúvidas, podem contactar a gente pelo celab@ais.gov.br ou também para o laboratório.logística@ais.gov.br, que são contatos que a rede já tem bastante familiaridade, né, de trocar informações. Em relação ao treinamento do exame de CTNG, que é o foco do nosso webinar de hoje, a gente queria só trazer que a empresa ela vai realizar o envio prévio dos materiais de coleta e insumos para que os laboratórios tenham amostras para fazer o treinamento. A empresa vai realizar a instalação do equipamento e o treinamento da equipe. Então, a gente traz como ponto aqui que é fundamental que o laboratório considere utilizar amostras de teste e que não necessitem cumprir uma expectativa de liberação junto ao usuário do SUS. Principalmente porque muitas vezes a data da instalação e a expectativa de vocês para a liberação pode não bater se tiver algum tipo de atraso, algum problema do laboratório ou da empresa para finalizar esse treinamento e liberar vocês para a rotina. Então, havendo necessidade de utilizar amostras recém-coletadas de pacientes, a gente solicita que isso seja alinhado com a equipe da empresa Roche para estar bem delineado ali qual vai ser a data exata do treinamento. Então, tendo a data exata, vocês vão conseguir se programar para ter um tempo ali entre coleta e liberação dentro da expectativa para esse exame, que é de até 15 dias da data de recebimento da amostra pelo laboratório. Então, se for necessário, se vocês quiserem utilizar amostras recém-coletadas, é importante alinhar com a empresa, entender quando que vai ser o treinamento, para que vocês tenham o cumprimento dessa expectativa aí do tempo de liberação do ensaio. Então, a gente vai passar agora para a empresa Roche. A Lívia vai ficar com a palavra agora para trazer para vocês as questões específicas do ensaio de CTNG no COBAS 5800. Obrigada. Vou compartilhar aqui. Vocês já veem minha tela? Olivia, só não está em modo apresentação. Estou colocando agora, Amanda. Pronto? Sim, agora está ok. Então, muito bem. Boa tarde novamente, pessoal. Então, aqui, como a Amanda já falou, a gente vai trazer um pouquinho sobre os meios de coleta utilizado para os testes de clamídia e Neisseria no sistema COBAS 5800. Como ela bem disse, a gente já fez um webinar para falar do outro sistema, que é o COBAS 4800. Então, hoje o nosso foco aqui é com o 5800, tá? Todas as informações que eu vou trazer, eles estão nas bulas, né, de cada meio de coleta, só que vale reforçar, né, que para este sistema da Roche que a gente vai falar hoje, as coletas, né, que foram validadas, né, para esse kit desse sistema são as de urina feminina e masculina, a coleta vaginal e endocervical, as anorretais e orofaríngeas, tá? Então, a gente começa falando um pouquinho do coletor, do meio de coleta para as urinas, que é o PCR Urine Sample Kit. Ele é um kit, né, que vai transportar, então, as amostras de urina, ele estabiliza esses ácidos nucleicos e vai servir como transporte e armazenamento após a coleta, tá? Aqui é importante reforçar que se a urina tiver sangue ou tiver com uma cor avermelhada ou castanha, não pode ser utilizada, tá? Deve ser eliminada. E pouco provável, mas caso tenha qualquer lubrificante ou gel, também deve ser descartado, tá? Porque isso pode acarretar numa invalidação durante o procedimento do teste, tá?
Cada embalagem, ela é única, a embalagem de urina e única utilização, então não é permitido reutilizar essa embalagem, eu vou mostrar como ela vem para vocês, tá? Então, a gente pede, ela é para ser utilizada somente com o paciente e depois descartada, tá? E só reforçando, jamais utilizar eles fora do prazo de validade. Então, falando aqui um pouquinho de como funciona a coleta, né? O que nós orientamos e está em bula é: o paciente não deve ter urinado por pelo menos 1 hora, né? Isso porque a coleta com volume de urina, né? Ele pode reduzir a sensibilidade do teste. Então, a gente pede para a urina ser a primeira matinal e aproximadamente de 10 a 50 ml do primeiro jato urinário, tá? Para os pacientes do sexo feminino, para não lavar antes de fazer essa coleta, né, da urina, para não ter sabão e nada na região. Essa urina, depois, como a Amanda falou anteriormente, vocês vão receber também o tubo coletor e tem até 1 hora para transferir para o meio de coleta, tá? O ideal imediatamente, se não 24 horas para transferir para esse meio de coleta, tá? Essas amostras, elas são estáveis de 2 a 30 graus, depois de transferidas para o meio de coleta, e vão ficar estáveis, né, nesse meio durante 12 meses, ok? Então, só mostrando um pouquinho, o kit, ele é individual, como eu falei, tá? As instruções vêm atrás do kit na bula, tá? Ele vem lacrado, um meio de coleta com uma pipeta para realizar a coleta. E aí, como está falando na foto, né, que está aí no slide, pede para pegar, né, com essa pipeta que vem aqui lacrada no meio de coleta, nós pegamos a urina que vai estar no tubo coletor já do paciente, né, e vai transferir, então, para o meio de coleta, né, diretamente aqui. E o que se pede aqui é muito importante, é que a urina, né, o material, fique entre as 2 linhas pretas que tem no meio de coleta, tá? Depois de fazer isso, vai homogeneizar por inversão durante 5 vezes, e ela está pronta para ser transportada e analisada, tá? O importante aqui sempre é manter o volume, né, da urina entre as 2 linhas que tem no meio de coleta, ok? Então, só reforçando também o que eu disse anteriormente, depois que o paciente coletar no tubo coletor, tem até 24 horas para transferir para este meio de coleta, tá? Agora, falando um pouco do outro meio de coleta, que é o meio de coleta, o PCR mídia do SWAB, ele vai ser, então, para a coleta endocervical, né, e vaginal, para a orofaríngea e para a anorretal, tá? Então, eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Ele também é para coletar e transporte, né, das amostras. Aqui eu vou mostrar também, tem uma quebra desse SWAB após, né, o esfregaço e coleta, tem que estar, né, quebrado numa região certa, que está identificada. Todos os lubrificantes geoespermicidas podem interferir com o teste, não deverão ser utilizados antes ou durante essa coleta. Essa amostra, se contiver sangue em excesso, cor vermelha ou castanha, deve ser eliminada. Então, nós aqui reforçamos que a coleta, né, deve ser realizada antes do exame preventivo do câncer de colo de útero, né, que é o Papa Nicolau, porque pode eventualmente causar um pequeno sangramento se você faz a coleta de CTNG após, então a coleta vai estar com essa cor avermelhada e é necessário descartar se tiver, tá? Mesma recomendação aqui com relação ao uso, né, de hidratante vaginal, géis, qualquer material, né, na região pode interferir no teste, vai invalidar também, causando testes negativos. Então, a recomendação é que antes da coleta não tenha utilizado nem nada disso. Aqui também falando que a amostra, o que vem, né, no kit é para uso único.
ele vem 2 suaves e o que fica dentro do meio de coleta é apenas um suave, tá? E deve ser quebrado na linha tracejada que está indicada sempre, porque se você quebra acima disso, isso pode causar na hora do teste, né, na hora da testagem, pode causar uma invalidação na hora de pipetagem pelo equipamento, tá? Então, aqui para cada meio de coleta, o suave vaginal, né, que é uma coleta feita pelo profissional da saúde, como eu disse, vão vir 2 meios de coleta, como vocês podem ver aqui. Então, ele vem um suave A, que ele é de tecido, e um suave B, que ele é focado. Esse para o vaginal não é utilizado. Então, o médico vai na região vaginal fazer o esfregaço, colocar no meio de coleta sem encostar no líquido que está presente nesse meio de coleta, quebrar a haste, fechar e já está pronto para transportar e realizar a análise, tá? Essa é uma coleta feita, né, pelo médico, pelo profissional da saúde. Aqui, como o suave vem separado, né, desse meio de coleta, a recomendação é nunca molhar esse suave ou encostar em nenhum local antes de realizar a coleta na paciente, tá? Não precisa umedecer no meio de coleta, que é o PCR mídia, tá? Então, aqui a coleta feita pelo profissional da saúde na coleta vaginal. E uma outra opção também que tem é fazer essa coleta do esfregaço vaginal pela própria paciente com a orientação do profissional da saúde, tá? Então, aqui é o mesmo procedimento, o suave que será utilizado é esse suave A, né, que é o suave de tecido. A paciente deve ser orientada, como está aqui na foto, né, ao afastar os lábios para poder fazer na região vaginal esse esfregaço, não encostar nesse suave após a coleta, abrir, colocar dentro do PCR mídia e quebrar a haste, tá? Então, para as coletas de esfregaço vaginal, aqui nós temos como indicação ou realizadas pelo profissional da saúde ou pela própria paciente, com a indicação e orientação do profissional da saúde, tá? Para as amostras endocervicais, né, que é a coleta feita pelo profissional da saúde, como eu disse anteriormente, né, a recomendação antes da realização do Papa Nicolau. Aqui ele vai utilizar os 2 suaves que vêm, então tanto o de tecido quanto o flocado. O flocado ele vai, né, utilizar para fazer a coleta endocervical, e o de tecido ele faz para fazer uma limpeza da área vaginal antes de entrar e fazer a coleta endocervical. Ok? O mesmo procedimento para quebrar a haste sem encostar no líquido, fechar e encaminhar para o transporte. Aqui nós temos, então, a coleta quando é por suave orofaríngea, tá? Aqui também vai utilizar somente o suave de tecido. Então, com ele, você vai pelas laterais, né, para fazer a coleta orofaríngea, novamente sem encostar nesse suave. Quando terminar, né, de fazer essa coleta, vai quebrar na haste também, fechar e encaminhar para o transporte, para ser transportado e para a análise, tá? E por último, a amostra de suave anorretal, também utilizando somente o suave de tecido, né? Então, aqui tem as orientações, né? Porque durante 10 segundos você faz na região retal, né? Se sair muito excesso de fezes, não é para utilizar, tá? Porque senão também pode ter uma invalidação do teste. Então, nesse caso aqui, tem que tomar esse cuidado. Vai colocar novamente no PCR mídia e quebrar na linha tracejada, fechar e encaminhar para transporte, tá? As recomendações de transporte aqui são as mesmas que nós damos para a diurina, né? Após a coleta, ele é armazenado numa temperatura de 2 a 30 graus. Essas amostras, elas têm estabilidade, né, após a coleta de 12 meses, né?
E aqui uma orientação que, às vezes, as amostras endocervicais ou vaginais contêm muito muco, né? E isso pode provocar erro, né, durante o processamento no equipamento, né? Pode ocorrer erro de pipetagem, então deve ser evitada, tá? Então, só mostrando um pouquinho, né, para essas 4 coletas, este aqui, então, é o meio de coleta a ser utilizado, ele vem dessa maneira também. Como eu disse, ele vem com os 2 suaves, porém, os 2 suaves serão utilizados somente para coleta endocervical. Para as outras, vai usar somente o suave de algodão. Então, ele vem fechadinho aqui os 2 suaves e o meio de coleta, que é exatamente o mesmo que o de urina. Então, aqui, quando o profissional da saúde ou o paciente com a orientação, né, do profissional da saúde for fazer a coleta, ele vai pegar o suave necessário, né, vou usar aqui de algodão só como exemplo, essa é a linha tracejada, então, que vem no suave. Após realizar a coleta, conforme eu mostrei nos outros slides pelas fotos, o profissional da saúde ou o próprio paciente vai introduzir no meio de coleta sem encostar no líquido, tá? Para poder fazer a quebra dessa haste. Ela quebra e ela fica dentro do meio de coleta dessa maneira, quebrou exatamente no tracejado, é só fechar e encaminhar para o transporte para análise, tá? Da minha parte é isso. Fico à disposição para maiores esclarecimentos, tá bom? Obrigada. Dando continuidade, nós vamos compartilhar a tela novamente, nós vamos passar algumas orientações, frisar, na verdade, muitas delas já foram faladas pela Lívia, mas nós preferimos frisar aqui algumas questões. Atenção, não há recomendação de suspensão da relação sexual antes da coleta de amostras. Lubrificantes vaginais, espermicidas, cremes hidratantes e géis que contêm carbômeros poderão interferir no teste e não deverão ser utilizados antes ou durante a coleta da amostra, podendo gerar resultados inválidos ou falsos negativos. Se a amostra endocervical, vaginal ou de urina coletada contiver sangue em excesso ou muco, esta deverá ser descartada e não utilizada nos testes. Para melhores resultados, não se deve lavar a área genital antes da coleta de amostras vaginais. Para a coleta endocervical em gestante, deve ser realizada a partir do 2º trimestre, ou seja, a partir de 12 semanas de gestação. Em qualquer momento da gestação, é possível realizar a coleta de secreção vaginal ou da urina. Para a coleta de urina, ideal é a primeira urina matinal, de 10 a 50 ml. Ou coleta de amostra após o paciente não ter urinado por pelo menos 1 hora. Para ambas as situações, deve-se coletar a urina do primeiro jato. Após coletada, a amostra deve ser transferida para o tubo de conservação do kit imediatamente. Caso não seja possível, atentar-se ao prazo máximo de até 24 horas para a realização dessa transferência. Observar a indicação de volume correto da amostra no tubo. As amostras coletadas devem ser armazenadas e transportadas na posição vertical em uma temperatura entre 2 e 30 graus Celsius por até 12 meses. Se a temperatura local de armazenamento ultrapassar os 30 graus, recomenda-se acondicionar as amostras em geladeira. Nesse caso, evitar de colocar na porta da geladeira ou de encostar o tubo na parede do fundo do equipamento. Para a coleta anorretal, se o swap ficar excessivamente contaminado com fezes, descarte-o e repita a coleta em seguida. Dando continuidade agora ao nosso webinar, nós vamos passar para a parte de perguntas e respostas que nós fomos selecionando aí durante a nossa apresentação, que foi surgindo no chat. Bom, vou começar aqui pelo primeiro ponto, que é um ponto comentado, teve
3 comentários voltados a isso em relação ao compartilhamento da apresentação. Então, sim, as apresentações elas vão ser disponibilizadas e elas vão ficar disponíveis na plataforma webinar, no registro lá do evento, onde vocês acessaram, vão estar as apresentações, tanto aqui da equipe do Ministério, quanto da equipe da Roche. E, posteriormente, a gente vai adicionar também um documento de perguntas e respostas, de acordo com o que nós estamos recebendo aqui. Bom, veio uma dúvida, surgiram algumas dúvidas em relação à plataforma, já que o webinar é específico para um ensaio COBA 5800, os laboratórios estão questionando se vão receber essa plataforma ou se seria outra plataforma, qual que vai ser a plataforma que vão receber. Então, a gente traz aqui para vocês, de forma geral, considerando que tem vários laboratórios participando, que o equipamento, inicialmente, o vencedor da licitação foi COBAS 4800, e, em seguida, a empresa ela apresentou uma nova proposta para disponibilizar aos laboratórios o COBAS 5800, que é o que a gente está apresentando hoje para vocês. Então, ele foi até inserido e aprovado recentemente, por isso que estamos fazendo esse segundo webinar. Cada local ele vai ser informado qual a plataforma que vai estar recebendo. Então, foram avaliados alguns pontos para a definição dessa plataforma. Então, cada plataforma tem os seus benefícios de acordo com o perfil do laboratório. Então, a gente avaliou a produtividade dos locais, o quantitativo de agravos executados e os equipamentos que existem atualmente nesses laboratórios. Então, nós pedimos que cada local aguarde, a empresa vai estar entrando em contato com vocês podem questionar qual que é a plataforma e vocês vão ter acesso a essa informação, tá bom? Bom, a outra pergunta que veio foi em relação à coleta vaginal, se ela é feita exclusivamente pelos médicos ou pode ser realizada por enfermeiro, e se as coletas... são 2 perguntas iguais. Então, a gente passa aqui para a Sergipe responder. Então, a gente entende que as coletas de amostras depende de como é a questão do conselho de cada profissional habilitado. Mas, de maneira geral, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem supervisionados por enfermeiros nos sítios de coleta, que são locais de atendimento de pessoas, podem coletar as amostras de maneira geral. Mas principalmente teve a vaginal, mas tem as outras coletas também. Tem também a questão das amostras de orofaringe. Sim. Aí da experiência até do Covid, que os laboratórios também podem se organizar de acordo com a habilitação local dos profissionais para fazer esse tipo de coleta. E aí tem a autocoleta da amostra vaginal, que é também uma inclusão na rede, foi validado, né, pela empresa. Então, para a amostra vaginal, como a Lívia mostrou, também é possível a autocoleta. A próxima pergunta foi em relação aos insumos de coleta, se eles serão fornecidos para os LACENs, né? No caso, laboratórios de forma geral, que a rede ela é bem ampla, ou para as coordenações. Em relação aos insumos de coleta, aos insumos de forma geral, tanto de coleta como dos laboratórios, todos vão estar sendo encaminhados a cada local executor, a cada laboratório executor, e os laboratórios vão ter que alinhar o envio aí desses insumos aos sítios de coleta, tá bom? O termo de referência, o contrato com a empresa, ele prevê esse fluxo. Tem uma outra pergunta, somos do programa de ST/AIDS do município de Cascavel e gostaríamos de participar das coletas e como devemos proceder para se cadastrar. Em relação ao estabelecimento dos fluxos de coleta e solicitação, a gente pede para que seja alinhado internamente, então as coordenações estaduais são responsáveis pelo delineamento desses fluxos dentro do seu território, considerando a rede laboratorial que vai estar dando suporte. Então, o serviço pode entrar em contato com a coordenação estadual para manifestar esse desejo de estar participando da rede. E é importante ressaltar que, como mostrado pela empresa, as amostras ela têm uma grande estabilidade. Então, é possível ampliar bastante a rede de coleta para acesso a serviços, não necessariamente que estejam na mesma cidade que o laboratório executou. E aí, como a Amanda mencionou,
É importante fazer esse fluxo junto à coordenação estadual para ver qual que é o laboratório mais próximo, mas já com essa perspectiva de que a rede pode ser bastante capilarizada para atingir o maior número de serviços. Bom, temos algumas perguntas direcionadas para a Roche também. Então, a primeira seria, após o paciente fazer a coleta no teste de urina, tem até 24 horas para ser enviado ao laboratório? Lívia, você pode responder essa pergunta, por favor? Posso, sim. Na realidade, o que tem 24 horas para ser realizado é depois que o paciente coletou no tubo coletor, transferir para o meio de coleta. Então, você tem 24 horas para fazer essa transferência, tá? Então, por exemplo, foram perguntas que já surgiram anteriormente, se o paciente fizer essa coleta em casa, então ele tem 24 horas para levar esse tubo, para ser transferido, levar esse tubo coletor para ser transferido para o meio de coleta. Uma vez que a urina está no meio de coleta, ele já vai ter, já entra, na estabilidade de 12 meses, mantido na temperatura que nós falamos de 2 a 30 graus, tá? Bom, a próxima pergunta também para a Roche é um comentário aqui, se não me engano, na época do teste piloto, não era aceito autocoleta, agora será aceito, tanto de urina como de suave? É só para trazer, eu vou passar para a Lívia responder, mas só para trazer que o piloto ele foi feito com o kit Abbott CTNG, tá bom? E agora a gente está implementando com o da Roche, vou passar para a Lívia trazer o que é específico da tecnologia deles. Obrigada, Amanda. Então, o que eu trouxe para vocês com relação à autocoleta está discriminado em bula, Então, assim, tem as orientações e deixa bem claro que essa autocoleta pode acontecer, desde que seja orientada por um profissional da saúde. E aonde nós temos, a possibilidade de realizar essa autocoleta é nas coletas, de esfregaço vaginal, tá bom? Tem um comentário aqui, que ele é mais logístico, talvez. Queremos só utilizar as amostras de urina. Como sabemos quais vamos receber? Não sei se o Igor, talvez, que está delineando essa parte de envio aí dos coletores inicialmente para os locais, como é que eles estão considerando, mas eu acho que até um ponto importante para a gente levar para a nossa equipe de logística aqui, para avaliar talvez essa possibilidade, como é que isso vai ser delineado para os laboratórios. Então, sobre o envio dos meios de coleta, como que a gente está calculando, a quantidade, calculando a quantidade de envio? A gente está considerando que consta em edital, E no edital é mencionado que 40% é para a amostra endocervical, ou melhor, a amostra feminina, e 60% para a amostra masculina. Então, a gente está fazendo, obviamente, que o urina pode ser masculino ou feminino, mas a gente está fazendo esse cálculo. 60% está sendo enviado de meios de coleta para a urina e 40% considerando aquele outro meio de coleta que a Lívia mostrou para vocês, que é o do SUAB, tá? E como a Amanda comentou, a gente está enviando para o laboratório. O laboratório vai ter que capilarizar o envio para os pontos de coleta. Se houver necessidade, algum ponto de coleta que a necessidade de trabalhar mais com urina, está recebendo os 2 meios de coleta, mas que é mais meio de coleta de urina, cabe ao meio de coleta informar o laboratório para que o laboratório nos informe para que a gente faça o encaminhamento do meio de coleta correto, tá bom? Tem uma outra pergunta, se o COBA 5800 ele fura o tubo, eles precisam abrir a tampa ali do tubo antes de colocar no equipamento. Sempre tubos de tampa aberta, tá? Todos de tampa aberta. Precisa abrir antes de colocar para análise. Certo. Tem mais uma pergunta aqui, que é em relação às amostras endocervicais, essa voltada para Sergipe, tá bom? Se as amostras endocervicais não são recomendadas como rotina pelo Ministério, não seria prudente recomendar coleta de urina?
Nesse caso que a gente está falando de teste de clamídia e gonococo, a gente deixa aberto a possibilidade de qual meio se coletar. Então, vai depender da avaliação no momento da consulta e também da questão do serviço, de como se organizar a melhor forma de coletar. Então, a questão do endoscervical vai depender se tem ali uma mesa ginecológica, se tem como coletar. Por vezes, pode ser, nesse caso, tem que ter cuidado se for aquela gestante, não ser nos 3 primeiros meses, ou se for com algo preventivo, ter o cuidado ali do sangramento, mas a gente entende que, de fato, urina, por exemplo, ali é menos invasivo, né? Então, dependendo da rotina do serviço, pode ser decidido fazer dessa maneira, mas assim, não tem uma restrição de um ou de outro nesse caso específico desse exame que está sendo implementado agora. Chegou também uma dúvida aqui em relação à autocoleta para o diagnóstico. Então, é um questionamento. Vou passar para a Sergis também para responder. Não, sim, é importante frisar que é autocoleta e não é autoteste. Então, assim como urina, né? O paciente coleta sua própria amostra e entrega para o laboratório, a questão da amostra vaginal vai ser a mesma coisa. A paciente, então, vai coletar a amostra vaginal e entregar para o laboratório. Esses testes, quando eles abrem a possibilidade de coleta, de autocoleta, é feita uma validação em que se compara, então, o desempenho utilizando a autocoleta e a coleta profissional, para que, então, se verifique o resultado e, uma vez não perdendo nada em sensibilidade, especificidade, aí sim autorizado para que haja autocoleta, e este foi o caso, então, desse teste. Então, sim, é possível fazer a autocoleta pela pessoa e, posteriormente, entregar ao laboratório para que, então, faça o exame e aí, então, em conjunto com os dados epidemiológicos, dados clínicos, se defina o diagnóstico. Temos um questionamento aqui em relação às bulas. Estão perguntando se as bulas dos ensaios vão estar disponíveis. Então, em relação às bulas, a empresa vai estar fornecendo aos laboratórios, durante o treinamento, todo o acesso à bula, todo o acesso ao material necessário para a compreensão do ensaio. Vocês também têm acesso à possibilidade de consultar as bulas da empresa no site da Anvisa. Não sei se a Roche quer trazer mais algum outro ponto que eles podem estar acessando essas bulas. Sim, antes do treinamento, né, dos assessores estarem no laboratório, se vocês quiserem, pode entrar no nosso portal, onde tem o que a gente chama de eLabDoc. Esse eLabDoc tem todas as bulas da Roche, você não precisa de nenhum cadastro para acessá-la. O nosso portal é o dialog.roche.com, dialog, dialog.roche.com, que vocês podem entrar lá, tem esse eLabDoc para consultar as bulas previamente ao treinamento, caso queiram, tá? Certo, obrigada. Tem um outro questionamento: como será calculado a quantidade de kit por laboratório? Bom, a base aí do cálculo que a empresa fez para a distribuição desses insumos aos laboratórios, né, a distribuição inicial para dar o start, foi com base nos exames liberados durante o projeto piloto. Então, todos os locais que participaram da rede piloto, com exceção de um, que é novo, né, nessa inclusão, então eles mandaram a demanda estimada para a gente. A empresa foi informada desse quantitativo mensal, né, a média mensal, para poder se basear num cálculo aí de envio inicial de insumos. Depois desse primeiro envio, os laboratórios vão poder estar solicitando via SysLogLab os insumos, então vocês vão poder estar fazendo esse balanço. Alguns locais vão poder ajustar aí se necessita ali de uma demanda maior ou não. Então, inicialmente foi enviado conforme foi a participação no piloto. Não sei se o Igor talvez queira complementar algum ponto relacionado a isso ou já atendeu. Só complementando, Amanda, a gente considerou realmente a média do que foi utilizado por laboratório no projeto piloto. Para esse primeiro envio, a gente está considerando 2 meses de estoque, mais o que vai ser utilizado no treinamento.
tá? Essa é a quantidade que foi o primeiro envio. Certo. Chegou um questionamento aqui direcionado à Roche. Por favor, existe algum trabalho de referência sobre esse exame em urina feminina que vocês possam nos indicar? Eu acredito que tenha, sim, eu não estou lembrando de cabeça, mas geralmente, né, como já foi falado, todos esses testes, né, antes de ser colocados nas nossas bulas, eles são testados e validados, então eu acredito que tenha, sim, algum tipo de publicação que a gente pode compartilhar, mas eu realmente preciso consultar, de cabeça, assim, bate-pronto, eu não me lembro. Lembrando que os laboratórios eles vão ter acesso aí ao suporte da empresa, então, caso seja algum laboratório específico que queira algum material complementar referente a isso, vocês têm o saque da Roche que vai estar dando suporte para vocês, não vai ser só para problemas de equipamento, mas também para dúvidas, para a parte de assessoria científica. E na bula também, né, Lívia, para quem desejar já saber o desempenho, né, de acordo com cada tipo de amostra, ela também traz o descritivo bem certinho para todos os tipos de amostra, qual que é a sensibilidade e especificidade. E os testes que foram realizados para poder chegar nisso, né, nos testes de sensibilidade e especificidade, está tudo na bula. Chegou mais um questionamento, esse está direcionado para a Segiste. Quantas vezes deve ser realizado esse teste e qual é a validade dos resultados? Que eu acredito que seja relacionado à frequência, né? Isso, então, como a Isabela mostrou, o PCDT de SP, Protocolos Clínicos, Diretrizes Terapêuticas, que está disponível no site do Ministério da Saúde, dedicado ao nosso departamento, ele possui, então, a recomendação de rastreio, de acordo com a população, então, lá é possível conferir qual seria a frequência indicada para cada tipo de situação, e também para os casos sintomáticos, né? Então, sempre que é apresentado sintoma, como a Isabela mostrou, o tratamento ainda é sindrômico, porque não é possível você obter o resultado na hora do atendimento clínico, mas é importante a coleta e a realização do teste para quando o paciente retornar, poder avaliar, então, qual era o agente etiológico causador do corrimento e até decidir sobre tratamento de parcerias ou na persistência do corrimento uretral, quais serão os próximos passos na conduta clínica desse paciente. Bom, chegou um outro questionamento também direcionado aí para a Segiste. Estão perguntando em relação às gestantes, se altera o modo de coleta na questão da coleta vaginal. A coleta vaginal, ela continua sendo da mesma maneira, tem que ver ali a questão do conforto da gestante, né, dependendo da idade gestacional que ela se encontra. No caso de rastreamento de gestantes com alta vulnerabilidade de DSTs, se orienta que seja no começo da gestação, na primeira consulta de pré-natal em geral. Aí vai ter que ter cuidado na endocervical só realmente de não fazer nos 3 primeiros meses. Mas fora isso, pode fazer qualquer tipo das coletas indicadas, né? A coleta vaginal, depois dos 3 meses, a coleta endocervical ou de urina. Assim, não tem que necessariamente mudar o tipo de coleta, lembrando todas as orientações que colocou, né? Se tiver excesso de muco, descartar, que às vezes pode ter na gestante, e aí coletar da melhor maneira possível. Bom, chegou uma outra pergunta aqui. Quando nós começamos a receber esses testes, se já tem previsão? Bom, a instalação dos equipamentos está sendo realizada por etapas, né? De forma a não impactar o andamento aí da rede. A empresa lá tem um cronograma, então a gente pede realmente aguarde. Não sei exatamente qual seria esse laboratório, mas está sendo considerado uma série de fatores. Temos alguns laboratórios já nesse processo, então precisa finalizar esses locais para passar para os próximos. Tem processo de desinstalação, instalação, tem adequações que os locais têm que fazer. Então, tem que avaliar caso a caso, ver qual que é o perfil, onde que o laboratório se encaixa, para a gente poder definir aí qual que seria o prazo, a previsão para essa instalação, tá bom?
Em caso de dúvidas, vocês podem contactar a equipe da Roche. Vocês já receberam provavelmente o contato da empresa para avaliação do local, para ver se tem toda a infraestrutura. Se ainda não recebeu, vocês podem também entrar em contato aqui com a nossa equipe, por meio do e-mail celab@aids.gov.br, e a gente pode estar esclarecendo aí para vocês e colocando vocês também em contato com a empresa. Então, essa questão da previsão ela é muito específica de local para local, conforme o andamento de cada laboratório. Bom, não chegou mais nenhum outro questionamento aqui. Chegou um novo? Que aqui para mim ainda não Deixa eu falar aqui no chat, né? Desculpa, Sim. não sei se já foi falado, pois entrei um pouco atrasada. A coleta é para sintomáticos ou sintomáticos ou somente sintomáticos. Então, na apresentação, que depois você vai poder acessar, Lívia, está mostrando então a situação que ele é indicado. Então, sim, o teste é indicado para assintomáticos e também para sintomáticos. No caso do assintomático, segue as recomendações do PCDT de SP para rastreio, e nos casos dos sintomáticos, aí é para todas as pessoas com sintomas, com a observação de que, em muitos casos, será feita a abordagem sindrômica primeiro, como é o caso, por exemplo, de corrimento uretral, mas concomitantemente uma coleta de amostra para depois se verificar na consulta de retorno qual o resultado do teste e quais os próximos passos a ser seguido, então, no manejo desse caso clínico, tá? Mas a indicação é, sim, tanto para rastreio de assintomático quanto para diagnóstico dos sintomáticos. Tem um questionamento em relação à lista de presença, então, só para reforçar aqui, em relação à lista de presença, certificado de participação, como cada pessoa que entrou aqui entrou via plataforma webinar, a plataforma está registrando esse acesso, depois cada usuário vai poder acessar lá e baixar o seu certificado de participação. Então, é importante que quem não fez o acesso via plataforma webinar, que entre na plataforma agora e faça o acesso por lá para poder ser contabilizado a sua participação no evento. Veio um questionamento de como está aparecendo no GAL o nome do exame. Então, o nome do exame para CTNG no GAL ele é o Pesquisa de Multipatógenos IST, tá bom? Nós vamos estar compartilhando com os laboratórios os materiais auxiliares, que são os POPs tanto de cadastro da amostra, quanto de registro dos resultados no sistema GAL. Ele é um POP específico para os exames de CTNG, por ser um exame novo. Ele foi utilizado durante o piloto, e a gente vai estar compartilhando com vocês para que vocês tenham isso daí bem claro, né, por ser um novo fluxo. Vou continuar com uma questão aqui, então, da Fátima, que ela questionou se vai ficar no prazo de 180 dias para a instalação do aparelho, reserva e depois pedidos de kits, né? Então, a gente informou que no webinar inicial esses prazos para a instalação, mas aí, Fátima, a gente reforça essa questão dos locais se adequarem. Então, a gente tem visto muitos locais ainda que não estão com a estrutura adequada para receber o equipamento. Nós, inclusive, pontuamos o que faltava em cada local, que precisava se adequar, encaminhamos um ofício às coordenações, solicitamos que elas conversem com os laboratórios, isso está travando um pouco o nosso processo. E aí, conforme os locais forem se adequando, a gente vai dando ok para a Roche para instalar. E também depende da desinstalação do concorrente. Então, são vários fatores, né? A gente gostaria que isso acontecesse da forma mais rápida, mais fácil possível, mas para isso a gente tem reuniões semanais com a empresa Roche, com a empresa antiga, né, o antigo fornecedor, a Abbott, para alinhar desinstalação, instalação, adequação, e vamos fazendo os contatos com os serviços de saúde, tá? Para que isso ocorra o mais rápido e da melhor forma possível. Em relação ao pedido de kits, reforçando também, como a Amanda já falou, a empresa Roche, quando ela for agendar, ela vai entrar em contato com vocês para agendar a instalação, ela já vai também agendar o treinamento, e ela envia previamente os primeiros insumos, tá? Que é para o treinamento e para as primeiras rotinas. E aí depois vocês vão começar a pedir no Syslog Lab. E aí nós vamos enviar também um comunicado informando como que vai ser esse pedido, essa solicitação de kits e também o preenchimento do boletim nesse período de transição aí da rede. Tá joia?
Veio um questionamento aqui, um comentário, né, que o piloto ele foi bem restrito para uma unidade, então o cálculo de kits ele poderia ser aumentado conforme a nova demanda. Bom, realmente a rede piloto a gente observou que alguns locais se restringiram bastante em relação à coleta, então há possibilidade de aumento da demanda para alguns locais, então conforme isso for acontecendo, for sendo estabelecido, vocês vão estar acessando o SISOGLAB para solicitação dos insumos, então vocês vão solicitando conforme for sendo ajustado. Se está tendo aumento de demanda, solicita conforme a capacidade e o fluxo de amostra que o laboratório está recebendo. Foi questionada a respeito da estimativa para receber os resultados. Bom, o tempo preconizado para a liberação dos resultados no Sistema GAL pelo laboratório após recebimento dessa amostra é de até 15 dias. Então, se os laboratórios quiserem liberar em mais tempo, é possível, tá bom? Se for possível liberar no mesmo dia, os locais podem estar liberando, mas o prazo máximo é de 15 dias. O outro que acabou pulando, Amanda, é se no Rio Grande do Norte o laboratório de que vai executar o teste será o LACEN. Ah, sim. No Rio Grande do Norte, nós temos como ponto de apoio lá o LACEN-RN, sim. Acho que na rede para o Estado é somente o LACEN-RN. Eles participaram também do piloto. O próximo, acredito que seja do GAL, né? Para nós aparece como diagnóstico molecular CTNG. Não sei de qual local que é, mas em relação ao sistema GAL, por ser um sistema de gerência estadual, a gente pede que entre em contato com o gestor do GAL para habilitação, talvez seja uma questão de habilitação no seu estado, solicita a habilitação do pesquisa de multipatógenos IST, que é o nome correto para cadastro desse exame no sistema, tá bom? E é importante que seja realmente utilizado esse código, porque é a partir dessa avaliação do sistema que é feito toda a logística e depois repasse de pagamento para a empresa. Então, é crucial que se utilize exatamente esse tipo para que depois a gente possa fazer esse levantamento aqui a nível do Ministério. Aí a próxima pergunta, Amanda, acho que eu já posso fazer aqui, que é para a gente, se parcerias sexuais de assintomáticos também podem fazer o teste. Sim, os parceiros dos assintomáticos também podem realizar o teste CTNG. Além do tratamento, né, que é preconizado para as parcerias sexuais sintomáticos, a testagem para eles também é indicada, como o Luiz falou. O laboratório teria o prazo de quanto tempo para nos entregar esses resultados? Então, a resposta já foi até respondida. Após a chegada da amostra no laboratório, ele vai ter até 15 dias para a liberação desse resultado no sistema. Onde será compartilhado os POPs é um outro questionamento. Então, os POPs para cadastro e liberação também do resultado, eles vão ser compartilhados com os laboratórios que vão estar executando o exame. Então, nós nos baseamos na lista ali de e-mails que os laboratórios cadastram no SISOGLAB. A gente até reforça aqui uma coisa importante, que é a atualização dessas informações. Então, todos os laboratórios, os profissionais que têm acesso ao SISOGLAB, entra lá no sistema e confere se o e-mail do diretor, se o e-mail do responsável técnico, se o e-mail do contato do laboratório está atualizado, porque vai ser disponibilizado para a lista de e-mails que fica cadastrado no sistema. Caso tenha algum local que precise receber algum serviço de coleta, algum ponto de coleta que queira receber o POP, também pode estar solicitando para o seu laboratório de referência ou também aqui para a gente, pelo e-mail celab@ais.gov.br. Tem a pergunta aqui se todos os municípios vão receber, ou se vai ter critério populacional e se a coleta vai ser realizada no SAI. Então, a definição da rede local, a partir do laboratório que vai executar o teste, é de responsabilidade dos estados junto aos seus municípios. Então, os estados
vão definir como que vai ser a rede de coleta com seus serviços e, por sua vez, dentro dos municípios, vai ser decidido quais serão os serviços que atendem as populações recomendadas em PCDT. Então, não é um teste universal, né? Então, em PCDT está escrito quais são as populações que devem fazer o rastreio e também os casos das pessoas com sintomas. Então, realmente não está restrito a SAI, não está restrito a CTA, não está restrito só ao UBS, também não está restrito aos municípios específicos de acordo com o critério populacional, a definir localmente a sua rede de atenção. A sua pergunta já respondeu uma próxima que chegou aqui, se a coleta ia ser realizada só no SAI. Sim. Então, se alguém já recebeu alguma outra pergunta, que para mim só aparece essa última aqui, que foi respondida também. Bom, podem enviar perguntas se ainda houver, né? Mas acho que a gente teve uma boa participação, é muito importante ter essa participação, essa troca de informações, vocês enviarem realmente os questionamentos para a gente ter esse momento de conversa e de debate, esclarecimento de dúvidas. Caso alguma dúvida não tenha sido esclarecida ou vocês precisem realizar um novo contato para novas dúvidas, a gente fica à disposição nos contatos que já foram informados. Tem o contato do celab@aids.gov.br para as questões relacionadas aos laboratórios. A Segist também fica à disposição para questões relacionadas aí ao exame de CTLG. Não sei se vocês querem passar para eles qual é o contato geral da equipe. Isso, o nosso é Segist, T de coordenação, G de geral, IST, de infecções sexualmente transmissíveis, segist@aids.gov.br, e a Maíra colocou aqui no site do YouTube, para quem está acompanhando pelo YouTube, no chat, também tanto o nosso e-mail quanto o e-mail da Amanda, e a gente reforça aí que a equipe segue à disposição no que pudermos auxiliar vocês nesse processo de incorporação da testagem na rede. Chegou só mais uma pergunta aqui, eu acho que dá para a gente responder aqui, em relação ao formulário, se há um formulário especial para preencher os dados do paciente ou somente a amostra necessária. Em relação ao formulário de solicitação, é aquele formulário padrão que fica disponível lá na parte de downloads do Sistema GAL. Então, é o primeiro formulário que aparece, que é o formulário Biologia Médica, e vocês podem estar utilizando esse formulário padrão que fica no sistema para estar enviando aí as solicitações. Não sei se a empresa Roche tem algum comentário a fazer do que foi discutido. A gente também está à disposição, caso vocês tenham qualquer outra dúvida aí, o e-mail para contato direto, né, com a nossa equipe, para o Ministério acessar direto é suporte.molecular@roche.com. Precisando, tendo qualquer dúvida que não foi esclarecida aqui, a gente segue à disposição, tá bom? Só para responder mais um comentário que chegou também aqui, se no caso será o Estado que vai resolver para quais municípios os testes vão ser enviados. Então, só para reforçar, em relação ao delineamento da rede no território, é a coordenação estadual que vai estar responsável. Então, cada coordenação dentro do seu estado vai estar delineando a rede de clamídia e gonococo conforme o suporte laboratorial que tem no estado. Então, isso realmente vai ser delineado dentro ali de cada território. Isso daí é importante, Lucas, que você, caso o Estado não entre em contato, não sei se você está na posição de município ou serviço, mas que tem interesse, que você também, e quem tiver interesse, procure a sua coordenação estadual para tentar articular essa rede, conforme a Amanda explicou. Não aguarde, né, somente o chamamento do Estado, mas que possa ter esse diálogo, né, para tentar encaixar dentro da rede. Eu acho que, para complementar, é particularmente importante, se percebe que no município tem locais que atendam aos grupos específicos que a gente tem colocado de prioritários para a coleta. Então, um local que faz PEP, PrEP,
que também tem a questão de sítio de IST, que atenda pacientes com HIV a primeiro diagnóstico. Então, assim, percebe que tem um sítio em que esses grupos vão ser atendidos e, por acaso, não está fazendo ainda parte da rede, realmente está em contato com o Estado, também deixando nossos meios para dúvidas, mas é um local muito interessante para iniciar a coleta. Chegou aqui se o material para conservar a amostra será disponibilizado para os locais de coleta. O material de coleta vai ser enviado aos laboratórios e os laboratórios vão estar aí organizando, junto com as coordenações, os pontos de coleta, como vai ser essa distribuição, para quem que vai, toda essa definição, tá bom? Em relação aos e-mails, eu acho que, na verdade, o chat do YouTube ele não permite a gente colocar endereço de e-mail, então, só para repetir, o e-mail da parte de suporte aos laboratórios para as questões de diagnóstico, atendimento da empresa, é o CLAB, é C de casa, lab de laboratório, clab@aids.gov.br. E o e-mail da Segist é cgist@aids.gov.br. Também solicitaram o e-mail da Roche. Lívia ou Igor, vocês podem, por favor, informar qual é o e-mail do saque da empresa? Então, o e-mail que vocês podem entrar em contato direto para esclarecer é o suporte.molecular@roche.com. Obrigada. E aí teve uma solicitação aqui da Marcina Garcia, se a gente pode informar quem são os coordenadores estaduais. Sim, a gente pode informar, manda um e-mail para a gente, né? Vou repetir de novo, Segist, C de coordenação, G de geral, IST, segist@aids.gov.br, que a gente encaminha os contatos dos respectivos coordenadores estaduais para vocês. Acho que aqui encerrou. Acho que a gente queria agradecer novamente, né, a participação de todos, principalmente essa interação com vocês por meio do chat. É muito importante a troca de informações. As dúvidas adicionais, vocês podem estar enviando para esses contatos de e-mail que a gente informou para vocês, que a gente vai estar respondendo todos os questionamentos. Da parte da área de laboratórios, a gente agradece, fica à disposição. Qualquer problema aí com o atendimento da empresa, dúvida sobre instalação, dúvida sobre desinstalação, podem entrar em contato com a gente, que a gente está dando todo o suporte para todos vocês que estão manifestando algum tipo de preocupação. Da parte da Segist, a gente também agradece a presença de todo mundo, reforçada a nossa alegria de estar aqui com vocês, essa implantação, vocês acompanham, né, a gente, de muitos anos, né, que a gente vem tentando colocar esse teste na rede, agora com a possibilidade de extragenital, possibilidade de autocoleta. É um avanço, mas é um avanço que a gente só conseguiu e só pôde chegar nesse momento porque vocês aí toparam e aceitaram desde o início, desde da rede piloto. Então, a gente sabe que a introdução de mais um procedimento na rotina não é fácil, que é realmente trabalhoso. Então, muito obrigada pela disponibilidade e parceria de vocês. Quero dizer que, assim como o diagnóstico, a gente segue junto para qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer ajuda que vocês precisarem. A gente está aqui à disposição. Eu não sei se o pessoal tem algo a dizer, os colegas. Só agradecer mesmo a presença de todos e nos colocar à disposição. A empresa Roche. Obrigada, gente. A gente também está à disposição. Prazer estar integrando aí esse time. E a gente chega para agregar e está à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento, tá bom? Obrigada. Obrigado pelo convite, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Boa tarde.